Abra a tua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Eu quero que você preste muita atenção no que vai ser dito. Que você possa... Porque uma palavra dessa, ela pode ser uma chave de mudança para a tua história. A palavra de Deus, ela é muito clara no que diz respeito ao crescimento, à maturidade. Semana passada nós aprendemos aqui por meio da mensagem que o propósito de Deus é que cresçamos, que atingimos a maturidade, porque existem promessas que elas são condicionais. E a condição para eu acessar essa herança como um filho que tem uma herança, mas ele só pode ter acesso a essa herança se ele tiver a maturidade certa para acessar essa herança. Nenhum pai, em sã consciência, por mais que ame e tenha recursos, ele daria um exemplo, um carro para um filho de 12 anos. Porque ele sabe que mesmo que ele tem possibilidade, ama o seu filho, o filho não tem maturidade para ter acesso à herança. Nós vemos na parábola do filho pródigo, um filho que pede a herança. Mas a herança, normalmente, ela só se torna herança quando o pai morre. Mas o filho, antes do pai morrer, já pediu herança. E a Bíblia diz que ele gastou tudo. Porque quando nós não temos maturidade, nós não damos valor. Então tem coisas que eu creio que Deus não permite, às vezes, na nossa vida, não porque Ele não queira, mas é porque nós não estamos maduros ainda. Tem gente que, por exemplo, hoje, se ganhasse R$1 milhão, traria muito mais problema do que benefício. Ia ser um causador de um grande problema, às vezes. Ah, não, pastor. Claro que sim. A boa parte das pessoas não está preparada nem para enriquecer. Porque alguns, só de prosperar um pouquinho, já desvia. Então, perceba que tem coisas que nós precisamos estar prontos. E a palavra de Deus, ela é muito clara que nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer, até porque a vida é assim. Estranho é não crescer. Então é muito importante nós termos essa consciência. Então, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 diz assim: desejai ardentemente, como criança recém-nascida, desejem de coração o leite espiritual, para que por meio dele cresçam para a salvação. Então perceba que a palavra de Deus é muito clara e dá ênfase em relação a isso, que nós devemos desejar, que nós devemos buscar o crescimento, o desenvolvimento, a maturidade. Porque quando eu faço isso, eu cresço, eu amadureço. Como nós aprendemos semana passada, maturidade ela não vem naturalmente. O natural não é o nível que nós precisamos. Então precisamos entender que crescimento é necessário. Mas o crescimento, ele abrange todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos entender que, quando nós estamos aqui, nós não estamos falando apenas de um crescimento espiritual, mas em todas as áreas. Nós devemos buscar sempre a maturidade, o progresso, o crescimento em todas as áreas da nossa vida. Eu sou um homem casado. Eu era um tipo de marido quando eu casei. Mas eu precisei amadurecer. Eu precisei crescer como marido. Aí eu tive filhos. Eu precisei amadurecer como marido no período dos filhos, da gravidez, depois dos filhos. Por quê? Porque a estrutura da minha vida exigia uma maturidade minha. Para que a minha família fosse saudável. Perceba que tem homens, vou dar esse exemplo, que ele tem filho, mas ele continua tendo o comportamento de um adolescente. Aí a mulher, ela não tem um filho, ele tem 2.
E aí a mulher fica sobrecarregada, a casa fica sobrecarregada, a família fica sobrecarregada. Por quê? Porque o homem da casa não tem maturidade para entender qual é o papel dele, qual é a função para aquele momento. Quando ele estava na casa do pai, ele ficava jogando videogame até de madrugada. Mas agora não, ele casou, ele tem um filho, não dá mais tempo para videogame. Agora ele precisa estar ali, dando suporte, dando apoio, ele precisa ser companheiro, ele precisa estar junto daquela criança. Precisa dar suporte na estrutura, precisa trazer suprimento para aquela casa. O que ele menos precisa ou pode nesse momento é jogar videogame, por mais que ele goste. Paulo diz, quando eu era menino eu fazia coisa de menino, mas eu cresci. Então a maturidade é necessária. Nós precisamos progredir. E a ideia de progressão, de crescimento, está evidenciado na palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 em diante, Paulo também fala isso à igreja de Tessalônica. Quanto ao mais, irmãos, já instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. De fato, assim vocês estão procedendo. Agora, pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. O versículo 2. Pois conhece os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do nosso Senhor Jesus. Numa outra tradução bíblica fala assim no final do versículo 1. Eu peço que vocês progridam mais e mais. Progredir é uma necessidade, crescer é uma necessidade. Porque deixa eu te falar uma coisa. Estagnação é um tipo de prisão. A imaturidade, ela é um tipo de prisão. Então tem muitas pessoas que às vezes elas rejeitam crescer, elas rejeitam amadurecer, elas lutam contra isso porque, claro, ser criança é bom, mas só é bom quando se é criança de fato. A imaturidade só é boa quando é criança. Porque se tem uma coisa que é, no mínimo, constrangedora, é um adulto infantil. Criança só é bonitinho quando é criança. Birra de criança é bonitinho, né? Baba de criança é bonitinho. Até o cocôzinho da criança pequenininha é legal. Você passa, você está lá, pai limpa, aí daqui a pouco ele se suja. Você tem menino, filho menino, você vai trocar a fralda, vem um jatinho, joga em você, você vem aqui e toca o barco. Agora eu quero ver seu filho de 18 anos fazer xixi em você. Fica horrível. É a mesma criança, só que não dá mais, não cabe. Imagine você, com um filho de 19 anos, tendo que ir lá no banheiro limpar ele. Não dá, mas quando ele era bebezinho, você fez isso. Você percebe que tem coisas que não cabem mais. Por isso que é necessário amadurecer. E se tem uma coisa que gera tristeza no coração de um pai, é um filho que não cresce. Porque a alegria do pai é ver o filho crescer e amadurecer. É o filho se desenvolver. É ele se tornar independente, autônomo, tudo no período certo. Mas o papel, a função do pai de educar, é fazer com que isso aconteça no seu devido tempo. A alegria de um pai é ver o filho crescer, desenvolver. Qual que é o orgulho de um pai? É ele a poder apresentar o filho como alguém. Como alguém, olha, esse aqui, meu filho cresceu. Esse aqui, meu filho, olha, meu filho terminou a escola. Meu filho está se desenvolvendo. Ele tem uma família. Meu filho está assim. Agora a tristeza de um pai, que a gente tem visto, hoje virou, é quase que uma nova pandemia. É filho que não quer amadurecer. Filho que não quer sair da casa do pai. Filho que tem 30 anos com comportamento de 14. Que ainda é mimado. Que ainda faz birra. Que ainda fica exigindo leite com bolacha recheada. E a mãe tem que pôr comida no prato.
Entendeu? Quando é criança pequenininha, pôr a comidinha no prato, fazer todo o processo, aquilo faz parte e até bonitinho, você até curte aquilo. Mas chega uma hora que já não tem graça. Então, você percebe que é um tipo de prisão a imaturidade, porque somente com a maturidade eu tenho acesso. Né? Quando eu era garoto, quando eu era criança, eu me lembro, era muito comum em algumas casas uma coisa chamada chiqueirinho. Quem já viu o chiqueirinho? O chiqueirinho, ele era um cercadinho e colocava a criança dentro. E a criança ficava limitada ali no cercadinho dela. Por quê? Porque ali trazia segurança. A mãe podia fazer um monte de atividade e a criança sabia que a criança estava segura. Só que ela só tinha segurança quando ela estava num ambiente limitado. Ela não tinha acesso a outros cômodos da casa, ela não tinha acesso à geladeira. Quando eu era criança, eu tinha que ter acesso à geladeira, eu queria ter acesso à geladeira, eu queria comer. Eu não podia. Não tinha acesso ao fogão. Então, uma criança pode ficar com fome tendo muita comida dentro de casa. Já parou para pensar? Ela tem fome. E ela não consegue saciar a sua fome porque ela não tem maturidade nem para acessar o lugar da comida. A falta de maturidade nos limita. E por isso Deus esses dias está nos ensinando sobre crescimento, sobre maturidade, sobre nós avançarmos no Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Porque nós não podemos viver uma vida estagnada. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Nesse texto, ele é um texto importante da palavra de Deus no Novo Testamento, porque ele mostra o propósito da igreja. O texto de Efésios 4, 11 em diante, ele mostra claramente qual é a visão, qual é o propósito, qual é a missão de uma igreja. Porque tem muita gente que acha que ser igreja é apenas congregar. Não. Congregar é uma parte, mas a igreja ela tem um propósito, ela tem uma missão. Capítulo 4, versículo 11 diz assim: Ele mesmo deu um para apóstolos, outros para profetas, outros para doutores, mestres e evangelistas. Versículo seguinte, no primeiro versículo, são os dons de Cristo para a igreja. Os dons são ferramentas que Deus dá para a edificação da igreja. Você não consegue edificar a igreja, a casa de Deus, se não houver esses dons manifestos. E aqui não é título. Então não quer dizer que eu tenha que ter um apóstolo, um profeta, um doutor, um mestre e um pastor aqui. Mas isso são dons concedidos para a igreja. Então, Deus pode ter te dado o dom de evangelista. Necessariamente você não precisa estar aqui ou ter um título, uma carteirinha que diz que você é evangelista. Mas você tem paixão por evangelismo, você tem prazer, você dá vontade de ser ver gente, você quer sair lá e pregar para aquelas pessoas, você tem facilidade para pregar, para juntar gente, para falar. Você é um evangelista. Você pode ser um mestre. Mas, pastor, eu não tenho o título de mestre, mas você gosta de ensinar. Você gosta de estar ali explicando alguns detalhes da palavra. Você está sempre estudando. Então, isso é um dom de Deus. Pastor, eu não sei qual é o meu. Então ore, porque você precisa ter um desses dons. Pastor, e quem não tem? Tem. Você só não encontrou ele ainda. Você só não teve entendimento dele. Porque eu e você somos igreja, amém? Então Deus deu esses dons. Mas para que Deus deu esses dons? Olha aí, com o fim de preparar. Na NVI está preparar. Mas na tradução da Revista e Corrigida está aperfeiçoamento. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, Deus dá os dons para a igreja, esses dons são para aperfeiçoar, para levar ao crescimento, para amadurecer, para qualificar, para fazer com que esse cristão, que outrora era novo convertido, agora ele está crescendo e sendo aperfeiçoado no Senhor.
para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Vamos seguir o texto. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O texto deixa claro que esses dons são dados para a igreja, para aperfeiçoar a igreja, para que todos, não apenas um grupo, não apenas uma elite, mas toda a igreja cresça, avance, amadureça. Continua. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. A imaturidade, uma das características da imaturidade é inconstância. Uma hora eu quero, outra hora eu não quero, uma hora eu vou, outra hora eu não vou. A inconstância. Aí ele fala assim, a maturidade é importante, porque a imaturidade não deixa mais você ser um crente inconstante. Altos e baixos. Então, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia engana fraudulosamente. Criança é facilmente enganada. O imaturo, ele é levado por ventos de doutrina, então ele não tem conhecimento, ele não tem maturidade. Quando você não tem maturidade, você não tem percepção. Aí alguém vem e faz uma brincadeirinha, puxa a moeda da orelha, como que a criança faz? Uau! Ela fica toda, meu Deus, facilmente. Mas a Bíblia diz que para que não passamos por isso e não sejamos enganados, há muito engano. Principalmente hoje com a internet, tem muita gente enganando as pessoas pela internet. E nós precisamos ter maturidade, porque quem tem maturidade tem percepção. E aí continua. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Mais uma vez, essa palavra cresçamos está no imperativo. Cresçamos. Nós vamos crescer, vamos amadurecer. Continua. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, seguindo a justa operação de cada parte, faz do aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, eu disse aqui que estagnação é um tipo de prisão também. Quando a pessoa não cresce, a vida dela está paralisada, ela fica limitada. Você precisa crescer. Crescer na sua vida espiritual. Agora, esse crescimento, ele precisa ser harmonioso. É como um corpo. Você percebe que você vai crescendo, mas cresce tudo de uma forma harmoniosa. Imagine que você cresce e o seu braço não cresce, ele continua com o bracinho de 4 anos. Seria uma anomalia. Seria estranho. Então você cresce em simetria, tudo cresce. Seu pé cresce, orelha cresce, nariz, vai crescendo. Só na fase da adolescência que fica um pouco fora de esquadro, principalmente menino. Menino fica meio fora de esquadro na adolescência, o pé cresce, mas né? Normalmente menino na adolescência é meio narigudo, porque o nariz parece que vai primeiro. Fica fora de esquadro. Mas o natural é que haja uma simetria. Trazendo isso para a nossa vida espiritual, para a nossa alma, também há uma necessidade de crescimento simétrico. Eu preciso amadurecer emocionalmente. Eu preciso crescer intelectualmente. Eu preciso crescer em todas as áreas da minha vida. Não dá para você desenvolver uma e não desenvolver outra. Uma coisa que eu acho estranho, pelo menos estranho, não é uma crítica. Eu só acho estranho. Hoje você vê pessoas que vão na academia, homem você vê muito disso, né? Parece que ele só quer crescer uma parte do corpo. Aí ele fica parecendo uma rã, né? Assim, um negócio estranho. Ele fica com uma perninha, uma canelinha bem fininha.
E um negócio assim estranho, ele anda assim, e é estranho, me causa estranheza. Porque você fica fora de simetria, fala assim, tem alguma coisa estranha ali. Uma parte está maior do que a outra. Mas aquilo foi proposital. Aquilo não é um acidente. Mas por quê? Porque ele só desenvolveu um lado. Ele achou, né, acredito eu, que na cabeça de quem faz isso, que desenvolver só um lado, que a beleza está nisso, mas não é, pelo contrário, ele buscou beleza de uma forma e ficou estranho. Então, se eu buscar crescimento só numa área, se eu me dedicar ao crescimento só numa área, alguma outra área não vai crescer, vai ficar estranho. Então, exemplo, eu estava ontem em reunião com a minha equipe, falando sobre Timóteo capítulo 3, sobre aquele que almeja episcopado, excelente obra de desejo, e o texto continua dizendo, né, que ele seja marido de uma só mulher, que tal. Então, eu estava falando para eles que, diferente do mundo, na obra de Deus, porque no mundo é possível uma pessoa ser um excelente profissional e uma má pessoa. No mundo é possível a pessoa ser um excelente médico e um péssimo marido. É possível. Ele ser um excelente empresário, um homem de negócio e um péssimo pai. Mas na obra de Deus não, a Bíblia diz ao contrário. Que para que a obra de Deus seja edificada de forma correta e sadia, eu tenho que ter a minha estrutura de vida correta e sadia. Uma reflete a outra. Então antes eu tenho que ser um bom pai, eu tenho que governar bem a minha casa, eu tenho que ser um bom marido para que eu possa subir aqui e ser um bom pastor. Ou seja, esse crescimento tem que ser simétrico, e eu percebo isso. O tamanho do meu ministério é o tamanho da maneira que eu sou em casa. A grandeza do meu ministério é a grandeza da minha família. A grandeza do meu ministério tem a ver com a minha grandeza interior. E o meu ministério só vai aonde eu vou. O que define muito sou eu, como pessoa. Então, constantemente eu tenho que buscar progredir. A progressão, não que não esteja bom, mas eu posso melhorar. Constantemente eu tenho que buscar conhecimento, adquirir mais conhecimento, para que eu possa avançar e edificar a igreja. Quem está entendendo, diga amém. Agora, onde eu preciso crescer? Eu queria apontar aqui algumas áreas que precisamos crescer. As principais áreas que nós precisamos crescer, a primeira é o amor. Nós precisamos avançar no amor. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 12, diz assim: e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor. Diga, crescer em amor. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor um para com os outros e para com todos, como também fazemos para convosco. Então a orientação de Paulo é que vocês cresçam em amor. O amor, ele deve ser desenvolvido. O amor é algo progressivo na nossa vida. E nós precisamos avançar nisso. Nós precisamos aprender a amar mais. Quando nós falamos de amor, nós vamos envolver o perdão, a misericórdia. Nós precisamos crescer nisso. Eu tenho orado a Deus para que o Senhor me dê um coração com mais ternura. Eu tenho orado, essa tem sido uma das minhas orações nos últimos tempos. Deus me dá um coração com ternura, coloca ternura no meu coração. Por quê? Porque é natural da vida, por conta das adversidades, por conta das lutas, por conta das circunstâncias adversas que passamos, é natural que parece que as pessoas vão ficando mais duras, ríspidas. A gente vai ficando mais ríspido, mais ignorante. A palavra diz que, a Bíblia fala que a palavra branda acalma o furor. Mas a palavra dura suscita a ira. Então eu tenho pedido ao Deus, me capacita a amar.
a ser uma pessoa com mais brandura, mesmo que seja necessário que eu exorte, mesmo que seja necessário que eu preciso, porque isso é necessário, mas que eu faça isso em amor, não com a finalidade de destruir, mas com a finalidade de restaurar. É como se alguém faz algo contra mim. Eu preciso decidir. Alguém fez algo contra você, te ofendeu. Alguém fez algo que te feriu muito. Você vai precisar decidir uma coisa na tua vida. Você vai querer justiça ou você vai querer vingança? Nós precisamos crescer em amor. Porque normalmente o que eu vou querer? Vingança. Eu quero me vingar, porque aquilo me feriu. Mas eu preciso crescer em amor. Quem cresce em amor, ele vai querer o quê? Justiça. Agora é a justiça de Deus, não a minha. Porque se eu aplicar minha justiça, provavelmente vai ser injusta. Provavelmente vai ter toques vingativos. Desgraçado, eu quero a justiça de Deus. Aí como que ele faz? Deus ora. Ora para quebrar a perna. Ora para o carro bater. Dá no meio do poste, porque para mim tem que se lascar mesmo. Então isso não é justiça, isso é vingança, isso não é oração, isso é macumba. Você está fazendo macumba, só não fez o despacho na encruzilhada, mas você fez no momento da sua oração de raiva. E quando você fica sabendo que a pessoa se deu mal em alguma coisa, isso é o teste. Eu fico imaginando, estava meditando ontem em Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Cara, Saul persegue ele que nem doido. E Davi não faz nada. E o dia que Saul morreu, Davi chorou. Será que você conseguiria chorar no dia da morte daquela pessoa que fez mal para você e que te perseguiu? Davi chorou. Davi se lamentou. Mas alguns pode ser que nesse momento falem assim: eita, que a justiça foi feita, glória a Deus, tinha que morrer mesmo, essa desgraça que vai para o inferno. Você está entendendo como nós precisamos crescer em amor? E o mesmo que fala isso, daqui a pouco está aqui dizendo: aleluia, glória a Deus. Acho que Deus olha e fala assim: meu Deus. O próprio Deus fala: meu Deus, onde eu fui amarrar meu burro? Você está entendendo? Nós precisamos crescer em amor. Olha que interessante. 1 Coríntios 12, o finalzinho do capítulo 12 de Coríntios, né? Você vai ver o versículo 31. O capítulo 12 fala dos dons. Mas no versículo 31... Paulo, ele encerra esse capítulo dizendo assim, na verdade não é capítulo, né? Ele encerra esse momento falando assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém? Ele explica sobre os dons, aí ele fala: procure com zelo os melhores dons. Aí ele põe um ponto e vírgula. No português, agora é gramática, no português, da gramática, ponto e vírgula é o seguinte: eu encerro uma história agora e eu vou começar outro assunto. O ponto e vírgula ele tem essa função. Aí ele fala assim: olha, portanto procurai com zelos os melhores dons. Ponto, eu encerrei esse assunto. Eu te expliquei dos dons, estou falando procure, busque ao Senhor por isso. Agora eu vou te dar um outro assunto. E qual é o assunto? Eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Ele fala dos dons, mas ele fala assim: agora tem algo que é muito mais excelente do que os dons. Aí entra o capítulo 13. Que diz assim, versículo 1, 13, 1. Portanto, 1 Coríntios 13, 1. Que é a continuação daquele versículo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, não estava dizendo dom.
poder, unção, Pentecoste, eu não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Continua. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse versículo 7 eu recomendo aos casais que coloquem na porta da sua geladeira. E no dia da sua luta, vai para ele. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Continua. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão. Ou seja, os dons, a palavra, uma hora vai cessar. Porque isso não vai haver mais necessidade. Na eternidade, na glória, no céu, nós não vamos precisar disso. Esse tem um propósito para esse momento específico. As profecias, a palavra, os dons. E havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei também como sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior deste é o amor. Nós precisamos crescer em amor, sabe por quê? Porque no final da história, a única coisa que vai prevalecer é o amor. A única coisa que vai ficar é o amor. Nós damos ênfase errado para as coisas. Os dons são importantes e necessários. Mas, às vezes, nós damos muito mais importância para o dom do que para o amor. E a palavra de Deus em Gálatas fala que uma das características do fruto do Espírito é o amor. Agora, como que eu cresço de forma clara em amor? A Bíblia diz em Romanos que o amor de Deus é derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. Você só cresce em amor se você crescer no seu relacionamento com o Senhor. Você só vai avançar em amor se você tiver intimidade com o Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Então, primeira coisa que nós precisamos crescer em amor. Segundo, nós precisamos crescer em conhecimento. Capítulo 2 de segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro 3, versículo 18. Pedro dá uma orientação. E ele diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos entender, e muitos ignoram, que o conhecimento ele é progressivo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Esse verbo está numa expressão de progressão, conhecereis. Nós precisamos entender que nós precisamos crescer em conhecimento. O que eu conheço hoje, amanhã pode aumentar. Eu preciso buscar esse conhecimento. Nós precisamos crescer no Senhor. Agora, em que nós precisamos, em que tipo de conhecimento eu posso crescer? Porque existe o conhecimento que é fútil, existe a cultura fútil. Hoje nós estamos com muita gente com muito conhecimento fútil, que só traz futilidade. Vou dar um exemplo.
Se você pegar hoje um jovem, e você a explicação para um jovem do universo Marvel, e olha que eu gosto, ele vai te explicar tudo, e é um negócio muito complexo. Começa com o Capitão América, com o Homem de Ferro, daqui a pouco vai para o outro, vai para o outro, vai para o universo, vai para outro universo, e morre, ressuscita, e vai para um tempo que você não está entendendo mais nada. É um universo paralelo, tem um Homem-Aranha de um jeito, daqui a pouco aparece outro, daqui a pouco tem 3 Homem-Aranha. Mas os jovens de hoje entendem tudo. Eles explicam tudo para você, todos os personagens. Tudo que tem, o poder que não tem, da onde veio. Mas isso é cultura fútil. Mas se você perguntar para esse mesmo jovem, a tabuada do 3, ele não sabe. Você entende o que é cultura fútil? Porque se dedica muito mais a isso do que ao conhecimento que vai trazer estrutura para a vida. Na hora de dar um troco, me dá uma raiva isso. Quando eu vou num lugar, você dá o dinheiro para a pessoa faz cálculo na calculadora para dar troco. O negócio deu 18, você dá 20, a pessoa faz cálculo na calculadora. 20 menos 18. A 2, está aqui. Ó. Eu fico pensando, falo, meu Deus do céu, nós vamos parar. Porque não consegue. Então o primeiro conhecimento que nós precisamos crescer é no conhecimento bíblico. Colossenses capítulo 3, versículo 16, Paulo diz assim, que a palavra, que as escrituras, que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Nós precisamos crescer no conhecimento da palavra. Nós estamos aqui motivando os irmãos à leitura da palavra. Sabe, leia a Bíblia, estude a Bíblia. Nós damos toda a estrutura, nós temos os cursos aqui que ajudam você a crescer no Senhor. Por quê? Porque é isso que vai te dar estrutura. Eu disse lá que maturidade é um tipo de prisão. Mas também a ignorância é um tipo de prisão. Porque o ignorante ele não tem percepções. A ignorância é um tipo de escravidão. O conhecimento ele te liberta. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. A libertação e consequentemente a transformação de vida, ela é consequência do seu nível de conhecimento, do seu nível de revelação. Nós precisamos crescer no Senhor. A palavra de Deus diz, meu povo perece porque falta conhecimento. Tem gente sofrendo porque não tem conhecimento da palavra. Então nós precisamos crescer na palavra. Por quê? Quando fala habitar em nós ricamente, o que é isso? É a palavra ter um poder dentro de nós em que ela vai nos influenciar para o bem, ela vai manifestar governo sobre nós. Porque quando eu me encho da palavra de Deus, eu sou influenciado por ela e também governado por ela. Querido, deixa eu falar uma coisa, meu propósito aqui todo domingo é pregar para você, para que essa palavra te governe. Agora, se você sair daqui e fizer tudo que é o contrário, está mostrando que não tem palavra de Deus. A palavra de Deus tem que governar. O que a Bíblia diz a respeito disso, é dessa maneira que nós andamos. O que faz de nós cristãos, evangélicos, que nos diferencia de outra fé que seja, é que para nós a palavra de Deus é a autoridade máxima. Estou dando aula no seminário de seitas e heresias, e eu estou ensinando justamente isso para eles. Como perceber uma seita? Como entender o que é uma seita? E aí eu começo a explicar que um dos pontos é que para nós a palavra de Deus é a autoridade máxima, é a nossa única regra de fé e conduta.
E uma seita não é a palavra, não é a Bíblia. Ela até tem a Bíblia, mas a Bíblia não é a autoridade máxima. A autoridade máxima às vezes é um outro livro, ou é um profeta da seita, ou é alguém da seita, que o que ele diz é mais relevante, mais importante do que o que a Bíblia diz. Por isso que nós pregamos segundo a palavra. Por isso que a nossa vida deve ser governada por ela. As nossas decisões devem ser governadas por ela. Por isso que Deus orienta e fala assim, olha, fique na palavra, medite na palavra, não desvie da palavra, porque tudo que fizer vai prosperar. A prosperidade, ela vem segundo ou mediante ao conhecimento da palavra. O quanto essa palavra nos governa. Quem está entendendo, diga amém. Porque ela nos ajuda a vencer, né? O Salmo 119 diz assim, guardei o coração a tua palavra para não pecar contra ti. D.L. Moody costumava dizer, ou este livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. Nós precisamos crescer no conhecimento bíblico. O vigor da nossa vida espiritual está na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossas vidas e nossos pensamentos. Nosso vigor espiritual. Quanto essa palavra influencia, o quanto eu medito, quanto tempo eu gasto com ela. Se você está atrasado na leitura bíblica, põe em dia. Se você não começou, vá para a palavra. Eu não tenho tempo, isso não é desculpa. Todo mundo nasceu com o mesmo tempo. A questão é o que é prioridade para nós. Nós precisamos também crescer em oração. No conhecimento da oração. Jeremias capítulo 33, 3 diz assim, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Então, eu cresço em Deus quando eu cresço em oração. Perceba que oração e palavra são fundamentais. E eu sou repetitivo mesmo. Eu preciso ser repetitivo nesse aspecto. Por quê? Porque isso é fundamental para a nossa vida espiritual. Não existe mágica nessa história. Nós precisamos perseverar. Se tem algo que nós precisamos perseverar e crescer ou vencer na nossa vida, é essa questão de conhecimento bíblico e oração, que fala a respeito do nosso devocional. Nós precisamos crescer em fé também. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, 15. Olha o que Paulo escreve aos Coríntios. Não nos gloriamos fora a medida nos trabalhos alheios. Antes tendo esperança que crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. Nós temos uma medida de fé. Todo mundo tem uma medida de fé. E ela não é igual. Por isso que também Gálatas descreve que uma das características do fruto do Espírito, é o singular, é a fé. Mas a fé também é descrita como um dom. Então nós precisamos crescer em fé. A medida seja feita conforme a sua fé, ou a medida da sua fé. Então, tem coisas que elas vão exigir em nós uma medida de fé. Você entende? Então nós precisamos orar, nós precisamos clamar a Deus para que cresçamos em fé. Você precisa entender hoje, para cada nível de luta que você tem, para cada nível de avanço da tua vida que você tem, vai exigir um nível de fé. Não é a mesma fé. Às vezes você não está vencendo batalhas porque você está querendo vencer uma batalha com um nível de fé que você venceu batalhas anteriores, mas agora é outro nível de fé. E você precisa crescer em fé. Agora, como eu cresço em fé? Biblicamente, Romanos diz que, vamos lá para o texto que eu acho melhor nós lermos esse texto. Romanos capítulo 10, 17. De sorte
que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas a tradução melhor para esse versículo, e aqui é um ponto chave, que é aqui onde o diabo está roubando muita gente. A tradução melhor para esse versículo é que a fé, ela vem pelo ouvir a pregação da palavra, não é somente a palavra. Mas ali está dizendo, querendo no sentido de pregação, é a pregação. Por isso tem uma coisa que nós não abrimos mão, é da pregação da palavra. Porque é por meio da pregação que eu ouço, e aquilo que ouve, aquilo dá uma faísca dentro de mim, e minha fé cresce. Teve grandes circunstâncias da minha vida que eu venci, foi por meio de uma pregação que eu ouvi. Eu fui ministrado por meio daquela palavra, aquela palavra veio, entrou no meu coração e encheu meu coração de fé. E quando aquela mensagem terminou, eu saí daquele ambiente cheio de fé para vencer a situação que eu estava passando. Agora, se eu sou privado da pregação, eu também, consequentemente, eu vou ser privado do quê? Do meu crescimento na fé. Por isso que você não pode abrir mão de ouvir a pregação da palavra de Deus. Por isso que nós insistimos semanalmente pregando a palavra. Por isso que o nosso culto, em grande parte, ele é voltado para a palavra. Por quê? Porque a fé é pelo ouvir a palavra. O louvor é importante. O trabalho que desenvolvemos paralelo é importante. Mas o centro disso é a palavra que aponta para Cristo. É a palavra que edifica, é a palavra que transforma, é a palavra que renova. E é a palavra que gera fé. Quem está entendendo, diga amém. E também, por último, nós precisamos crescer em gratidão. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. E eu queria encerrar com isso, a banda pode subir. Diz assim: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Versículo seguinte: enraizados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinado, nela abundando em ações de graça. Coloca na NVI, vamos ver como que está essa expressão, porque aqui está crescendo em ações de graça. Versículo 7. Transbordando em gratidão. Mas você pode traduzir isso para crescendo em ações de graça. Nós precisamos aprender a ser gratos. Um dos sinais da imaturidade e da carnalidade, guarde isso que eu vou te dizer aqui nessa manhã. Um dos sinais da imaturidade e da carnalidade é a murmuração e também o tropeço na forma de falar. Então é muito comum encontrar gente que só sabe murmurar e reclamar. Isso mostra que na verdade isso é infantilidade. Porque criança que reclama. Criança quando está com fome o que faz? Chora. E quando ela está com dor o que ela faz? Chora. E quando ela está com sono o que ela faz? Chora. E quando ela quer muito uma coisa o que ela faz? Chora. Faz birra. Se joga no chão, faz cena, faz drama, reclama. Porque isso é sinal de carnalidade e imaturidade. E também na maneira como a pessoa se expressa, no seu linguajar. Efésios capítulo 5, versículo 4, abre. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graça. A Bíblia relata e nos orienta que nós temos que ser cuidadosos, porque você quer conhecer uma pessoa e o nível de maturidade dela, é só esperar ela abrir a boca. Tipo, umas conversas nada a ver, cheio de imoralidade, piadinha de duplo sentido,
sempre com gracejo imoral, umas conversas estranhas, sabe? Isso é carnalidade e imaturidade, porque criança é assim, é imaturo, é reclamão. Mas nós precisamos crescer em ações de graça. Nós precisamos entender que crescer em ação de graça é aprender a agradecer a Deus em meio à adversidade. Nós precisamos vencer isso de parar de reclamar. O povo que morreu no deserto porque reclamou. E pior, eles chegaram a reclamar do que Deus fez por eles. Reclamou até do pão que Deus dava. Porque quando a pessoa não tem gratidão no coração, ela reclama até do maná que Deus dá. Aquilo que era para ser bênção, vira um problema, uma maldição, mas porque ela declarou isso. Nós precisamos aprender a agradecer. A Bíblia diz que nós devemos crescer em ações de graça. Crescer em ações de graça é aprender a agradecer, a glorificar a Deus, a agradecer ao Senhor pelo que Deus já tem feito. Normalmente a pessoa reclama pelo que não tem. Comece a agradecer pelo que você já tem. Seja grato pelas oportunidades que Deus te deu. Seja grato pelo que Deus já fez com você até hoje. Quantos têm motivos aqui para agradecer? Seja grato pelas pessoas que Deus tem colocado na sua vida. Você já parou para pensar? Quantas pessoas? Ah, pastor, não é verdade. Olha, o Léo é gente boa, o Léo é parceiro. É verdade. Mas você já parou para pensar? Eu acredito, eu estou aqui conjecturando. Eu acho que uma das orações de gratidão de Davi, sabe de quem era? Deus, obrigado. Obrigado pelo Golias. Mas como um cara daquele, Golias foi o que te afrontou, te xingou. Só que foi o meu inimigo que me promoveu. Se eu estou aqui hoje, por causa desse cara aqui. Foi através dele que hoje me deu a oportunidade de eu me tornar quem eu me tornei. A Bíblia diz que eu devo abençoar aqueles que me perseguem. Que eu devo orar pelos meus inimigos. Que eu devo retribuir o bem, o mal com o bem. E abençoar a todos. Fique de pé.